Bom dia, boa tarde, boa noite, salve galera, tranquilos? Massa demais! Hoje a nossa aula é sobre advérbio, isso mesmo. Advérbio é uma das 10 classes de palavras estudado pela morfologia. A morfologia é a parte da gramática em que a gente vai dissecar, ou seja, imagina numa frase, a gente separa palavra por palavra e vai estudar a sua estrutura, a sua constituição, né? A gente vai definir ali, isto é um artigo, isto é um substantivo, isto é um verbo, para depois na sintaxe a gente reorganizar, juntar tudo de novo e estudar a estrutura de como as palavras funcionam trabalhando em grupo. Mas hoje então o nosso conteúdo é sobre advérbio. Você já deve ter ouvido falar sobre advérbio, não é isso? A principal característica do advérbio é que ele é uma palavra invariável. O que quer dizer invariável, Maia? Quer dizer que é uma palavra que ela não vai nem para o plural, nem para o feminino, né? Essas variações que podem ocorrer na língua a gente chama de flexão. Quando eu tenho a palavra, o substantivo menino, e eu, para me referir a um outro gênero, eu apenas troco o O pelo A, falo menina, aconteceu aí uma flexão de gênero. Isso é muito importante numa língua, porque prova que a nossa língua é uma língua flexível. Imagina se eu tivesse que criar uma outra palavra para significar menina. Uau! O mini dicionário Aurélio seria do tamanho desse quarto. Então essa possibilidade de flexão da língua, isso é muito importante. A gente tem outros tipos de flexão, né? Flexão de número, flexão de grau. Mas, pois bem, então o advérbio é uma palavra invariável. Isso é importante porque às vezes a gente costuma confundir o advérbio com o adjetivo. O adjetivo é uma palavra variável, né? O menino feliz. Se eu passar para o plural, o adjetivo feliz também vai para o plural, porque está concordando com o substantivo menino. Os meninos felizes. Então nós vamos guardar essa primeira característica do advérbio de ser uma palavra invariável. Ok? Certa vez eu fiz um curso com a escritora Ana Miranda, grande escritora que escreveu, entre um dos seus livros importantes, O Boca do Inferno, sobre o Gregório de Matos. E eu me lembro de uma fala dela em que ela dizia que o advérbio é a alma do texto. Mas há que saber empregá-lo de forma inteligente, né? Advérbios carregados demais, o texto fica muito chato. Se falta advérbios no meu texto, ele também fica um texto fraco. Então vamos aprender a usar o advérbio de forma massa, beleza? A principal característica do advérbio é acrescentar circunstâncias ao verbo. Circunstâncias de modo, de tempo, de lugar. Mas também o advérbio pode modificar e acrescentar circunstâncias aos nomes. Em nomes, na língua portuguesa, a gente entende por substantivo, adjetivo e advérbio. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Muito bem, então vamos entender melhor o que vem a ser o advérbio. Como eu disse anteriormente, o advérbio vai principalmente acrescentar circunstâncias ao verbo, né? Vejamos este exemplo. Ele anda depressa. Aí a gente tem um pronome pessoal reto, ele. Temos o verbo, a ação de andar, não é isso? Só que repara bem que é acrescentada uma informação sobre o modo como este ser está andando. Este ser não somente anda, ele anda depressa. Então, depressa é um advérbio de modo, ou seja, está sendo acrescentada uma circunstância de modo a esse jeito de andar desse ele aí, né? Repara, e agora nós vamos confirmar que o advérbio é realmente uma palavra invariável.
Se eu passar essa frase para o plural, como que vai ficar? Eles andam depressa. Reparem que o advérbio continua no singular. Isso prova para nós que o advérbio é uma classe de palavra invariável. Muito legal. Entretanto, o advérbio pode acrescentar características, acrescentar circunstâncias aos nomes, ou seja, ao substantivo, ao adjetivo e também ao outro advérbio. Então vamos ver o advérbio modificando um adjetivo. Vamos neste exemplo. Ele anda muito feliz. Então repara que nessa construção eu continuo com o pronome pessoal reto de terceira pessoa do singular ele, o verbo andar e o muito feliz. Repara que esse andar muda um pouco a característica, né? Não é propriamente o verbo andar, de caminhar, né? Ele tem quase a característica de um verbo que é um verbo de ligação, um verbo de estado. Então é como se ele está muito feliz, né? Feliz é um adjetivo. Se a gente for pensar morfologicamente, ele é um adjetivo. Depois, dentro da sintaxe, a gente vai ver que ele é um predicativo do sujeito, ou seja, um adjetivo que está dentro do predicado, mas que se refere ao sujeito ele. Só que esse ser aí, ele não anda apenas feliz, ele anda muito feliz. Então, repara que o advérbio muito, que é um advérbio de intensidade, né, quase que de quantidade, que esse ser aí está feliz, está modificando o adjetivo feliz. Né? Ele não apenas anda feliz, ele anda muito feliz. Então está intensificando a quantidade de felicidade desse ser. Muito bem. Vamos passar essa frase para o plural para a gente provar que o advérbio continua invariável. Eles andam muito felizes. Então o advérbio muito vai continuar no singular. Como seria um advérbio modificando outro advérbio? Vamos lá para este exemplo. Ele anda muito depressa. Peguei o exemplo lá de quando ele modifica o verbo e acrescentei um advérbio de intensidade. Então, ele anda muito depressa. Ele continua sendo o mesmo pronome pessoal reto de terceira pessoa do singular. O verbo andar, agora o verbo andar aqui tem a característica de movimentação mesmo, né? Então, ele anda muito depressa. Depressa, nós já vimos que é um advérbio de modo, o modo como esse ser anda, né? Agora repara que esse ser não apenas anda depressa, ele anda muito depressa. Então a gente tem um advérbio de intensidade, que é o muito, intensificando o advérbio de modo depressa. Então neste exemplo, um advérbio modifica outro advérbio. Vamos ver o exemplo agora de um advérbio modificando um substantivo, que a gente poderia dizer que é quase uma exceção na língua, né? A gente tem a minoria assim, de advérbios modificando substantivo dentro da língua portuguesa. O exemplo é: ele já é quase um homem. Então a gente tem o pronome ele, que é um pronome pessoal reto, já, que é um advérbio de tempo, que é um verbo de ligação, um verbo que indica estado, e a gente tem um homem, né? Um é um artigo e homem é um substantivo. Já esse quase é um advérbio de intensidade que está acrescentando uma circunstância ao substantivo homem. É um advérbio de intensidade, ele já é quase um homem, né? Então, neste exemplo, a gente percebe o advérbio modificando um substantivo. Então, vamos recapitular? Beleza. Primeira questão, o advérbio é uma palavra invariável. Isso vai nos ajudar bastante
porque, como eu disse anteriormente, o advérbio se parece muito com o adjetivo, mas na frase é só a gente passar para o plural ou para o singular que o advérbio vai continuar invariável. Isso vai nos ajudar a diferenciar o advérbio do adjetivo. Muito fácil. E outra questão é que ele acrescenta circunstâncias, principalmente ao verbo, mas também ele vai ter esse diálogo próximo com um adjetivo, pode modificar um adjetivo, pode modificar um outro advérbio ou pode modificar um substantivo acrescentando-lhes circunstâncias, circunstâncias de modo, tempo, lugar, circunstância de afirmação, negação, dúvida, intensidade. Vejam os exemplos.